Perfeito, nós estamos iniciando a parte 4 deste react que está se estendendo por demais. Espero que você esteja se divertindo. Será que essa é a última? Será que... Muito bom, olha, estamos diante de Ciro e Papai Lulis e o Wagner raciocinando. Aconteceu nas últimas eleições, onde o Ciro Gomes foi completamente desidratado para concentrar todos os votos no Lula. E Sim. até mesmo o que está acontecendo agora nas eleições de São E o Paulo. Ciro Gomes se sentiu traído, teve um monte de problema e tal, mas no final das contas eles conseguiram focar no Papai Lulis, né? Onde o PT escolheu não colocar um candidato para... Enquanto a gente não conseguiu focar no Bolsonaro, que a meu ver era o que precisava ser feito. Ah, mas infelizmente, cara, era o que precisava ser feito. apoiar o Boulos e fortalecer o candidato de esquerda. Se a direita parasse de se atrapalhar, de se sabotar, PT e PSOL não tinham chance aqui. E é isso que me deixa indignado. Por isso eu fui falar de pacificação. Claro. Não significa que todo mundo tem que sair dando as mãos e cantando Imagine, não, tá? Mas eu toco. Quer que eu pegue o violão? Se você quiser, eu vou pegar o violão agora. É uma brincadeira, é óbvio que eu tô brincando. Mas é que, bicho, diante de certas acusações, a única resposta é a piada, sabe? Porque lá, olha... Bicho, vou pegar o violão. Achando que, oh meu Deus, somos todos amiguinhos e todos nos amamos agora. Significa apenas que se a gente parar de se matar e de se atrapalhar internamente, a gente vai conseguir derrubar muito mais facilmente a esquerda brasileira. Eu não acho que eu fui minimamente bem sucedido nisso, ok? Quem fala que isso é utópico, que isso é impossível, que eu tô sendo ingênuo demais, olha, eu tendo a concordar, mas eu também... Então, mas você também precisa se lembrar, Wagner, e eu já falei isso em outro fragmento, que ainda existem no mundo pessoas que acreditam que o comunismo funciona. Tem como ser mais utópico do que isso? Eu não acho que a gente tenha errado tanto assim por querer algo melhor. Por querer algo bom. Por pregar a paz. Tá entendendo o que eu tô falando? Assim, porra, você tá sendo muito inocente. Tudo bem, você pode ter razão. Agora, dentro dessa inocência e do caminho que nós tomamos, existem coisas produtivas. Eu considero o debate em si produtivo. Eu considero os novos caminhos que estão se apresentando agora interessantes. Por exemplo, que eu já falei lá no canal principal, é impossível unir? Sim. É impossível pacificar? Talvez. É impossível juntar ao meu redor pessoas que também desejam um pouco mais de paz, de sossego, o mínimo de conflito possível com aqueles que nós vemos como direita? É possível? Isso não tem como ser impossível. Isso já está acontecendo, inclusive. Obrigado pela sua inscrição. Considere tornar-se membro por apenas 2 pila. Precisava pelo menos tentar, sabe? Porque eu realmente acredito que isso seria melhor pra todos nós. Pra impedir que o Lula ou que o PT continue no poder, eu acho que seria muito melhor, muito mais fácil se a direita se unisse ao redor do candidato que a gente tem com chance de fato de vencer. Seja esse candidato o Tarcísio, a Michele, o próprio Bolsonaro, se voltar a ficar elegível, sei lá, o Zema. Nenhum desses nomes me faz morrer de amor. Inclusive o Bolsonaro precisa voltar a ficar elegível, né? Isso é outra parada que a gente vai ter que conversar mais hora menos hora, por mais que doa esse debate ou que chateie alguém, o Bolsonaro precisa voltar a ficar elegível, cara. Isso é uma parada que é, assim, inadmissível do jeito que a situação tá agora, e não só ele, né? O Mamãe Falei também precisa voltar a ficar elegível. São 2 candidatos muito fortes de um grupo que eu vejo como direita, tanto Bolsonaro quanto Mamãe Falei, e eu acho que esses caras, eles estão limados do jogo político justamente por conta de sua força. E a gente fica brigando por picuinha, cara. A gente fica brigando por coisinha, sabe? E são 2 caras que podiam estar lá lutando por algo muito próximo daquilo que você acredita. Amores não, ok? Eu queria, de verdade, um candidato mais à direita no Brasil. Eu queria um cara muito mais próximo do Milei. Gente, o Milei, em época de campanha, falava abertamente que ele ia acabar com o Ministério da Mulher. Sim. Não tem um... Afuera! Lembra dele arrancando os ministérios? Afuera, afuera, afuera! E eu acho que ele realmente tá resolvendo, né? Me parece que o Milei tá conseguindo fazer uma diferença absurda na Argentina. Você goste ou não? Cara de direita com bolas aqui no Brasil. Tanto que agora, nessas eleições aqui, tem um monte de Milei brasileiro, né?
Tudo quanto é estado aí tá saindo o Milei do não sei o que lá, o Milei do não sei o que. Quer dizer... Pra falar uma coisa dessas. Mas, novamente, enquanto esse cara não aparece, basicamente qualquer coisa vai ser melhor do que o PT. Essa é a minha opinião. E o mesmo se aplicaria se, por exemplo, o Kim Kataguiri fosse o candidato que tem chance de derrotar o Boulos na eleição de São Paulo. Eu entendo perfeitamente todos os bolsonaristas que jamais votariam no Kim por causa da campanha do voto nulo, meio que em retaliação, em vingança. Mas nisso que aconteceria... Mas é uma bobagem fazer isso. Isso é uma bobagem tão grande quanto a que o MBL fez. Eu entendo você querer retaliar, mas você está prejudicando também, assim como o MBL fez na visão de algumas pessoas, você retaliando, você está causando o mesmo prejuízo. Então aí você já adotou a postura do foda-se. Certo? Ah, se ele fez, eu também vou fazer, olho por olho. Só que aí no final das contas tá todo mundo fudido, todo mundo na merda, todo mundo cego, entendeu? Seria o Boulos sendo eleito e o PSOL colocando um prefeito na cidade mais importante do país. Ou seja, já que estamos nessa vibe dos ditados populares, olho por olho e todo mundo fica cego, né? É claro que eu falo isso. Eu não sabia que ele ia falar isso, mas é exatamente isso. Hipoteticamente, eu sequer voto em São Paulo, mas é o exemplo mais próximo que a gente tem, né? Especialmente porque o Boulos também é um dos caras que menos pode ocupar um cargo importante na política nacional. Então, quem estiver contra o Boulos, com chances reais de ser eleito, precisa do voto da direita. Mesmo que não tenha nenhum nome pelo qual você morre de amores, mesmo que não tenha nenhum nome de direita, é preferível um cara do centrão do que o Boulos. Essa é a minha posição, que eu defendo publicamente já há muitos anos. E eu não estou te pedindo para concordar, ok? Eu não estou querendo obrigar você a seguir o que eu penso. Você pode discordar tranquilamente. Mas assim, você pode também, pelo menos, respeitar essa minha visão. Você pode ter a boa vontade de entender por que eu penso assim, que é basicamente uma visão estratégica. É um negócio tão simples e besta que ele tá pedindo, mas... parece que essa semana ficou óbvio que é necessário, né? Uma visão pragmática. É necessário pedir. É a visão de que se a esquerda for eleita, ela vai piorar muito a vida de todos nós. Exato. Vai fazer com que o lugar onde você mora fique mais inseguro, vai fazer com que você tenha que pagar mais imposto, com que o seu dinheiro compre menos coisas no final do mês, com que o risco de censura e perseguição política no país aumente. Ah, e antes que eu me esqueça, eu preciso desenhar pra galera que gosta, né, de descontextualizar as coisas. Quando eu falo que eu preferia um cara como o Milei, eu estou fazendo isso sem saber completamente todas as nuances da vida do Milei, ou sequer mesmo tudo que ele defende politicamente. Claro. Porque aí eu falo, eu preferia um cara como o Milei sendo presidente aqui no Brasil, alguém fala, mas o Milei defende aquilo lá que eu nem sabia. E aí que tá, você precisa conhecer as minhas opiniões pra de antemão já saber se eu concordo com pauta X ou Y. Por exemplo, se eu falo que eu sou contra o banheiro neutro e o Milei fala que ele é a favor, claramente ele não é, né? Mas, por exemplo, quando eu falo que ainda assim eu preferia um cara como o Milei na presidência, não significa que eu defendo essa pauta, porque você sabe que eu não defendo. Significa que apesar dessa pauta, provavelmente nas outras ele ainda se mostra a melhor opção. Sim. Não deveria ser difícil de entender isso, mas na internet sempre vai ter algumas pessoas que vão ter essa dificuldade. Deixa eu dar uma... Além da dificuldade de entender, tem a necessidade de distorcer. Desculpa de ter te pausado com uma cara tão esquisita. Perdão, irmão. Exemplo de fora da política pra facilitar. Eu sou fã do Neymar, ok? Eu sei que muita gente sempre é pega de Menino Ney. Pros íntimos. Com essa informação. Agora é o adulto Ney, né? Desculpa. Mas eu contemplo o estereótipo do brasileiro que gosta de futebol. Inclusive, eu gosto do Barcelona. O Neymar já ajudou o Barcelona a ganhar um título de Champions League. Então, quando eu falo que eu gosto do Neymar, é evidente que eu estou falando que eu gosto do jogador de futebol, que eu gosto do atleta que deu a primeira medalha de ouro pro futebol brasileiro, eu gosto do cara que fez ali o melhor trio de ataque da história, na minha opinião, com o Messi e Suárez, e não que eu gosto do cara que tava lá traindo a sua esposa grávida. Óbvio. Eu sei que é a mesma pessoa, mas você consegue entender que é muita má vontade você pensar que, poxa, ele fala que ele gosta do Neymar, então ele gosta de caras que traem a mulher grávida. Não é só má vontade, é desonestidade mesmo, porque é óbvio que a pessoa tá falando do Neymar, o futebolista. E nisso eu reforço o que eu vim dizendo ao longo de todo o vídeo. Eu respondo pelas minhas opiniões, pelo que eu digo, pelo que eu estou de fato defendendo. Eu gosto muito de Linkin Park, mas eu discordo das posições políticas dos integrantes. Não, se ele vai defender Linkin Park, aí eu já não quero assistir mais também, porque eu acho que tudo tem um limite, sabe, chat? Eu acho que, porra, velho, vai falar o que agora? Green Day é foda? É isso que... é a próxima coisa que ele vai falar. Vai defender alguma banda assim, o quê? Coldplay é maravilhoso, já sei. É isso. Essa vai ser a próxima opinião? Tô brincando. Chat, numa situação hipotética, veja bem. Numa situação hipotética, ok? A gente teve aí a eleição de 2022, certo? E acredito que 99% das pessoas que se consideram de direita hoje
condenam, discordam, né? Ou repreendem a postura de anular o voto que foi pregada pelo MBL naquela eleição. Tô falando besteira? Você pode discordar de mim nos comentários. Anular o voto é um direito do cidadão, tá? Mas eu concordo que naquela eleição o menos pior era o Bolsonaro, tanto que no segundo turno eu não consegui. Eu votei no Bolsonaro, não queria que fosse ele, mas antes ele do que o Lula. Foi essa a minha decisão. Não consegui anular de jeito nenhum. Só que se eu falo isso, né? E agora numa situação hipotética a gente tivesse, por exemplo, Kim Kataguiri versus Guilherme Boulos, que não é o que tá acontecendo, tá? Não, essa possibilidade é apenas hipotética. E eu, do outro lado, eu falo assim, não, Guilherme Boulos e Kim Kataguiri eu vou anular. Você tá fazendo a mesma coisa, cara. Você tá fazendo a mesma coisa. Você pode achar que você tá retaliando um grupo político, no caso o MBL, porque eles atrapalharam tudo em 2022, na sua visão. Só que se você fizesse isso, você estaria fazendo exatamente a mesma coisa. Por isso que ele falou do olho por olho. E você precisa se lembrar que todo candidato, depois que ele é eleito, principalmente um presidenciável, um prefeito, né? Esses que, em tese, administram um território muito grande, um governador. Normalmente, quando esses caras são eleitos, a primeira coisa que eles falam é que a partir de agora eu tô governando para todos e não só pro meu eleitorado, porque é o mínimo que se espera. Tá entendendo? Então, se você pensa no coletivo, no sentido da totalidade de pessoas, se você pensa no seu país, se a sua cabeça tá voltada num sentido mais patriótico, eu acho inaceitável que você tente fazer algo por retaliação e não pelo bem maior. Se votar no Kim Kataguiri é melhor do que o Guilherme Boulos por um bem maior, é algo que eu inevitavelmente farei. E a mesma coisa Bolsonaro contra qualquer outro adversário de esquerda. Eu acho que pelo bem maior, né? A gente que não tem nenhuma rusga de foro íntimo, é algo que a gente deveria fazer. É a minha visão, sacou? Puta, eu não suporto aquele cara, mas ele é de direita, vou votar nesse cara. Porra, qualquer coisa é melhor do que a esquerda no poder. Eu vejo dessa forma, entendeu? Do Linkin Park. Não é difícil entender que eu gosto então da música. Isso é básico. Se você quer saber o que eu penso sobre determinado tema, você não vai atrás da opinião de... Cara, é porque a partir de amanhã... eu não suporto o Kim Kataguiri e nem o Guilherme Boulos. Eu vou anular meu voto. O Guilherme Boulos ganha, a partir de amanhã, ele não é só o seu prefeito. Ele é o prefeito da sua mãe, ele é o prefeito do teu pai, da tua família, ele é o prefeito da cidade. Não é uma coisa pessoal. Você está elegendo ele para um cargo que influencia o total de pessoas que estão ali. Então você quer colocar a sua pessoalidade acima do bem maior? É foda de concordar com isso, entendeu? Se você sabe que tem um menos pior e ainda assim você anula, você provavelmente não está demonstrando uma postura patriótica. Tá entendendo? Um artista, de um atleta ou de uma pessoa com a qual eu sei que a gente tá viajando aqui, o debate foi longe, porque é gostoso também, mas é de se pensar. Já conversei. Você vai atrás da minha opinião sobre aquele tema. Acho que depois de falar isso, fica mais fácil entender que mesmo tendo conversado com o Renan na live do MBL, eu acho isso aqui um absurdo, porque você já sabe qual é a minha opinião sobre Alexandre de Moraes. Então é sério que você precisava que eu dissesse claramente... Não, é óbvio que é um absurdo. Ficaram me mostrando isso aí, me marcando nisso aí 200 vezes, assim como fizeram com o Wagner. É justamente disso eu tô falando. Nesse print, o Renan tá colocando a retaliação na cabeça dele, é uma retaliação acima de um bem maior. Tá entendendo? Mais ou menos, não? Na cabeça dele faz sentido, mas talvez pro total de pessoas não seja uma coisa boa. Você entendeu como vai ao encontro do que eu tô falando? Que eu discordo de um Alexandre de Moraes... Mas tem muita gente fazendo isso, cara. Você não é capaz de saber isso com base nas coisas que eu falo toda semana aqui no canal? E eu tô comentando porque, olha, o tanto de vezes que me spamaram esse tweet aqui por causa dessa treta... Pois é, pra caralho, pra mim também. É realmente assim, foram muitas vezes. O tempo inteiro tinha alguém me mandando esse tweet como se fosse uma contradição. Ah, você tá falando que o Xandão tem que cair, você tá falando que tem que empichar o Xandão, mas você também tá lá conversando... Ele tinha acabado de soltar um vídeo sobre o Xandão, tá? O Wagner.
um vídeo excelente, inclusive detalhado, fez o trabalho direitinho, o pessoal falando essa besteira aí. Gente que com certeza nunca fez 0,5% do que o Wagner faz pela direita brasileira. Sinto muito, é verdade. O Renan que mandou isso aqui. Jura que na sua cabeça isso faz sentido? É uma contradição. Eu não posso conversar com ele sobre essa visão de que a direita tá se atrapalhando e ao mesmo tempo discordar e achar um absurdo postar Alexandre de Moraes um coraçãozinho no seu Twitter. Olha, mesmo que o Alexandre de Moraes tivesse acertado em alguma decisão, porque até relógio parado acerta 2 vezes ao dia, ainda assim, diante de tudo que ele fez, eu acho absurdo você postar isso aqui. Então, mais uma vez, caso ainda não tenha ficado claro, conversar não é... Será que ficou claro agora, não? Endossar tudo que essa pessoa já disse e já fez ao longo de toda a sua vida. Eu posso conversar com o Renan e achar isso aqui um absurdo. Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo sem cair em contradição. Mas é um negócio tão óbvio, é triste ter que explicar isso, mas estamos aqui. Então, recapitulando, eu não vou pedir desculpa por conversar com alguém. Eu não vou pedir desculpa por defender o voto útil e defender que a direita pare de se atrapalhar e de se sabotar, sendo que é uma convicção minha que eu deixo claro aí já há muito tempo. Eu não tô tentando obrigar ninguém a concordar comigo, eu só estou sendo honesto. Você pode achar a minha visão idiota, equivocada, enfim, você acha o que você quiser. Estamos falando de política, né? É praticamente impossível que a gente concorde em tudo. E é por isso que quem me acompanha precisa entender também muito bem isso, porque eu não vou ficar mentindo só pra não perder uns seguidores que não conseguem lidar com uma vírgula de discordância. E saiba que se você quis fazer pressão pra que eu defendesse só as suas visões, se você defendeu... Cara, agora ele tá entrando no trecho mais importante desse vídeo aqui, porque de verdade é um raciocínio fundamental diante de tudo que aconteceu, tá? Praticamente o argumento de que se existem 5 fascistas sentados numa mesa e você está sentado nessa mesa e não se levanta, então não são só 5 fascistas, são 6 fascistas, porque se você não se coloca contra o fascismo, então você é um fascista também. Cara, você está se comportando exatamente como as pessoas que eu vivo criticando nesse canal. Um esquerdola. Não. Ou seja, não tem como você ser o meu público se você é justamente o alvo da crítica. Perceba que nesse cancelamento, ninguém falou nada sobre algo que eu pessoalmente disse. As pessoas só começaram a pegar coisas que outras pessoas disseram pra jogar pra cima de mim, colocar na minha boca como se eu estivesse defendendo aquilo. Sabe quem faz exatamente isso? Quem faz culpa por associação ou empurra pra cima de mim narrativas que não tem nada a ver com o que eu realmente defendo, são justamente os canceladores de esquerda, os identitários, essa galera com quem eu vivo batendo de frente aqui, porque eles estão lá o tempo inteiro tentando me cancelar. E se você fez isso sem perceber, coloca a mão na consciência pra ver se no fim das contas quem traiu as próprias convicções não foi você ao invés de mim. Será? Ó, tem que ter essa reflexão, precisa ser feita, tá? Essa reflexão é importante. Eu sei que vai ter gente assistindo essa sequência aqui com a pedrinha na mão, pronto pra falar merda. Bota a mãozinha na consciência agora, quem sabe? Mesmo que eu é que precisava vir aqui me desculpar com você, eu acho que não. Então, eu realmente não faço questão de manter essa galera aqui no canal. Ó, eu acho que tem um monte de gente que devia pedir desculpa pra ele. Pro Wagner. E pra mim também. Verdadeiramente eu penso isso. Porque se deixou levar pelo fervor da besteirada e simplesmente botou na gente uma pecha que não faz sentido. Meu filho, pois não. Você entendeu ou não? Então quer dizer, não faz o menor sentido. Meu moleque entrou aqui, tá tudo bem. Perder inscritos com esse vídeo, pra mim tá ótimo. Mas, se algumas dessas pessoas tiverem caído na real, tô aceitando pedidos de desculpas também. Fila pra pedir desculpa pro Wagner. Tá valendo. Wagner, você me desculpa qualquer coisa, hein? Tá? Durante todos esses anos na internet eu já fui cancelado por ANCAP, por anarcopunk, por feminista, por socialista, por comunista, por bolsonarista, por pessoal do MBL, por todos os grupos que você puder imaginar. E eu nunca me dobrei à vontade de nenhum desses grupos, porque eu continuo sendo uma figura independente. Então também me ofende quem acha que, mas olha, você tem que tomar cuidado com quem você tá conversando, porque você vai ser manipulado, você vai ser usado. Pelo amor de Deus, se eu tô aqui há anos falando de política e não fui usado por grupo nenhum, não tenho rabo preso com grupo nenhum, por que você tá presumindo que isso vai acontecer agora? Você tá sim me ofendendo, você tá me subestimando. E se você me conhecesse um pouquinho, você saberia que eu não vou ficar baixando a cabeça por pressão. Cara, quanto tempo ele tá na internet? Há quanto tempo a gente tá na internet, do nada você vem com um papo desse, assim, sabe? Querer colar na gente uma pecha de traíra. Tem que ser muito filha da puta pra fazer isso, cara. Tem certas pessoas que eu não esperava, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Eu não vou dar nome a perfis específicos, mas supostos aliados que simplesmente se aproveitaram do momento ali no Twitter pra botar algum tipo de dúvida. Oh, meu Deus, sabe? Então, assim, fora os que propriamente ofenderam, xingaram, criticaram, muita coisa foi dita ali, né?
É uma galerinha que tinha que botar a mãozinha assim, na consciência e provavelmente pedir desculpa pelo que fez. Simplesmente porque a gente não fez porra nenhuma. Que eu não me deixo intimidar por meia dúzia de comentários nas redes sociais. Se você quer um cara fraco pra seguir, que cede a qualquer tipo de pressão, cara, tem outros aí na internet, você vai encontrar o seu. Agora, de mim você precisa esperar simplesmente o compromisso com a verdade. Não significa que eu vou estar certo sempre, mas significa que eu vou estar aqui defendendo o que eu acredito que seja a verdade. Então, mesmo que eu erre em algum ponto do percurso... E existe uma verdade, tá? E isso vai acontecer porque ninguém é perfeito. Não tenha dúvida de que eu fiz isso porque, no momento, eu acreditava que aquilo era o certo. E é claro, algumas coisas são questão de opinião. E nesse caso eu sempre vou defender que nós somos capazes de divergir respeitosamente. Eu tenho certeza que eu me expressei bem o suficiente para que todo mundo que tenha pelo menos a boa vontade de entender seja capaz de compreender tudo que E o vídeo ficou excelente, parabéns, viu, Wagner? aconteceu nesse episódio de cancelamento. Quem, depois de todo esse vídeo, continuar batendo na mesma tecla, querendo me isolar de todo mundo, porque agora eu só posso fazer vídeo sozinho, porque se eu conversar com alguém e essa pessoa não gostar, então isso é um problema muito grave. Bom, que essa pessoa realmente... Pegamos uma DST terrível, né? Através de uma live aí com um grupo que aparentemente... Cara, que ideia de jirico. Ó, mudei muito pouco do que eu penso na última semana, tá? Existe a possibilidade de acontecer de novo. Não só live com pessoas que fazem parte do MBL, mas com outros grupos que você também não goste. O debate permanece aberto, ok? Você precisa saber disso. Você precisa saber que vai acabar rolando mais hora menos hora live com alguém que, ai, mas eu não gosto. Ah, bicho, vamos crescer um pouco, não? Realmente saia do canal, pare de me seguir em todas as redes sociais, porque vai ser impossível isso daqui funcionar. Essa é uma parte da audiência que eu faço questão de perder. E pra encerrar, eu prometi que eu ia falar brevemente das minhas visões políticas. E vem. Então, para além da questão estratégica que eu já falei, no geral, eu defendo o Estado mínimo, o menor possível. Sim. Quanto menos atribuições o Estado tiver, pra mim, melhor. Eu sou contra todo movimento identitário, todo movimento woke progressista. Então, eu sou contra o movimento feminista, sou contra o movimento negro, sou contra o movimento LGBT, sou contra a teoria crítica da raça, teoria queer. Os pilares da cultura woke, né? Ser contra essas questões ideológicas não é o mesmo que ser Ó, contra mas quem não é contra os pilares da cultura woke já perdeu o sentido da luta, chat. Aí já, né? os indivíduos. Porque eu também sou a favor das liberdades individuais e dos direitos iguais, mesmo. Não aqueles direitos iguais onde uns são mais iguais do que os outros. Eu sou a favor que todo mundo tenha exatamente os mesmos direitos. Sim. E eu sou a favor da liberdade de expressão mais irrestrita possível, aos moldes da liberdade de expressão americana. Perfeito. Eu vejo o livre mercado e a iniciativa privada como... Mas é exatamente isso que a gente acredita também, certo, chat? E isso torna tudo mais engraçado. Esses valores, esses princípios, essas convicções que o Wagner tá contando agora, se você pegar bolsonaristas e MBLs, 99% de um lado e do outro vai concordar com isso aqui. Liberdade de expressão, todas essas convicções que ele tá passando, cara, são comuns a todos os dois grupos. Percebe como existe muito mais semelhança do que uma parcela minúscula da internet afirma? Como a solução para os problemas econômicos de um país e não como a opressão da classe trabalhadora. Enfim, é uma forma bem resumida e bem pontual, né, de descrever algumas das minhas posições políticas nos pontos que costumam ser mais debatidos, né? Mas se você tiver alguma dúvida sobre algo que eu defendo, é só continuar me acompanhando que com certeza em algum momento você vai descobrir. Beleza? Perfeito. Bom, obrigado pela sua audiência. Desculpa para quem não Foi um longo e incrível vídeo. Parabéns, Wagner. precisava ouvir tudo isso, mas depois de uma semana eu entendi que precisava ser feito, porque eu vou continuar expondo todas as coisas erradas que o Xandão tá fazendo e sendo mais uma das vozes... Eu vou te falar, ó, a gente não ia fazer vídeo sobre isso, tá? A gente chegou a conversar anteriormente sobre isso porque parecia que fazer vídeo sobre isso era justamente bater palma pra maluco, sacou? Só que o que acontece? Muitas pessoas estão chegando aos nossos canais através da Liga Nerdola. E aí, isso aconteceu na live da semana passada, né? Na live da própria Liga Nerdola, lá no canal da Liga, tinha gente chegando no canal e falando: "Ô, que legal, live da Liga, tô conhecendo vocês essa semana." E um ou outro idiota no chat falando assim: cuidado com esses caras, eles são do MBL, hein? Cuidado, só digo isso. Aí refraseando uma pessoa, né, que não perdeu a chance de fazer um gracejo. Então, assim, esse vídeo que o Wagner fez, pelo menos é um ponto de referência
pra quando aparecer esse tipo de idiota, seja nos comentários, seja em qualquer chat, falando, olha, cuidado com o Wagner, porque ele aí... Ó, assiste esse vídeo aqui, filha da puta. Acabou o assunto, entendeu? O vídeo fica ali enquanto documento. Se o cara for pesquisar Wagner e MBL, vai aparecer esse vídeo como o primeiro. Então é importante. Não é algo que eu gostaria de fazer, como o próprio vídeo que eu fiz. Mas fica ali registrado que tá todo mundo que tá afirmando isso tá mentindo, sacou? Porque criou-se uma narrativa imbecil. A favor do impeachment dele, e é bom pelo menos tirar do caminho essa galera que de alguma forma acha que eu entrei em contradição por ter conversado com o Renan. Pelo menos agora eu sei que quando tiver um babaca desses nos comentários, e me desculpa, mas se depois de tudo isso você continua tendo essa visão, você é sim um babaca, se porventura um desses aparecer, eu acho que o público sensato, coerente e inteligente vai poder dar a resposta por mim. É mais importante que quem tá chegando tenha acesso à verdade, e esses vídeos servem pra isso. E assim a gente segue fazendo o nosso trabalho por aqui. Valeu, meus queridos. Até o próximo vídeo. E não querem escutar, não querem conversar. Wagner, você é incrível, o vídeo ficou fantástico. Foram 4 partes muito difíceis, porém digeridas. Até já.